No vídeo de hoje a gente vai analisar a carteira recomendada da Genial Analisa. Além disso, a gente vai ver se os ativos que ela recomenda faz ou não sentido na nossa carteira previdenciária. Então, sem mais delongas, vamos embora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou apresentador desse canal e sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Para começar essa reportagem, eu acho bem interessante que eles já começam falando sobre o cenário macro mundial. Eles falam das emoções extremas dominar os fluxos dos mercados, um choque provocado pela ofensiva tarifária dos Estados Unidos, que gerou uma onda de aversão que levou o FIX a 60 pontos, que seria o índice de medo. Além disso, ele reforça a busca de proteção cambial. Ele também traz muito esse termo de estagflação, que é um termo que a gente usa na economia, de uma economia que um país ele tem tanto uma inflação alta quanto uma baixa taxa de atividade econômica. E isso é muito ruim, porque isso acaba gerando desemprego. Então você começa a imaginar que os preços estão muito altos, mas mesmo assim as pessoas não consomem e isso gera a falta de emprego, sabe? Porque as empresas, as lojas não conseguem bancar os seus funcionários. Então, isso é um pior cenário possível na economia. Ele fala isso, desse risco nos Estados Unidos, sobre essa estagflação. Fala também um pouco sobre o ouro, que está performando muito bem, diga-se de passagem, muito bem, obrigado. E fala que desse gráficozinho que eu achei sensacional, que ele traz as melhores performances e as piores performances no mês de abril. Então, em primeiro lugar foi o Bitcoin, valorizando 14%, muito bom. As small caps brasileiras, eu falo das small caps há muito tempo. Essa alta taxa Selic é muito boa para as small caps, porque elas estão muito baixas. Vai ter uma valorização absurda. Eu tenho a soja 3 na minha carteira. Quem acompanha o canal vê que eu venho falando da soja 3 há muito tempo. O ouro, como eu disse, muito bem, obrigado. A Ibovespa valorizou 4,25%, gente. Ela valorizou 10 vezes mais que os países emergentes. Lembrando que nós somos países emergentes. Ela foi melhor que a Europa em si, sabe? A desvalorização teve a Nasdaq, teve os juros dos Estados Unidos, o SP500, a China, Dow Jones, o dólar e a commodity. E repare que esses dois últimos ativos, eles impactam diretamente a nossa economia, porque a gente voltada à exportação. Então, nossa maior arrecadação de dinheiro vem da exportação de commodities. Poxa, pensa comigo, se o dólar cai, você concorda que a receita da empresa vai cair também? Pois se ela vende em dólar, quanto mais caro o dólar, mas ela recebe de lucro, de receita em geral. Se o dólar caiu, o poder dela diminui de venda. Não só satisfeito, mas também as commodities caíram, ou seja, teve uma dupla desvalorização. Isso então impactou muito negativamente as nossas grandes empresas, que é a Vale e a Petrobras. A Vale exportando minério de ferro e a Petrobras petróleo. E eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais ia aportar em Petrobras. Só que no começo do mês passado, em abril, eu vi uma oportunidade muito boa e comprei R$ 1.000 por R$ 31 cada cota de Petrobras. E caiu mais ainda, sabe? Porque eu já tinha achado esse cenário muito bom. E, gente, é a Petrobras. Ela tem uma vantagem comparativa muito boa. Ela tá para aumentar, a expandir, né, a exploração. Tá tendo todo esse debate sobre a margem equatorial. Então, ela é uma empresa de ponta, sabe? Obviamente a gente tem o medo de acontecer novamente um lava-jato, corrupção, etc. Mas a gente tem que pensar que a vantagem comparativa dela é suficiente para a gente ter esse risco. E sem contar que é uma empresa que nos últimos 4 anos já deu mais de 100% de dividendos, de rentabilidade. É verdade que vão cair os dividendos esse ano, mas acredito que seja em torno de 10, 11% ainda, que é muito bom. E o meu preço médio era de R$ 13 que eu tinha comprado na pandemia, então hoje é que o investidor 10 está fora do ar. Mas hoje meu preço médio, se não me engano, é de R$ 22 ou R$ 20. Então eu vi uma margem de oportunidade para aportar e eu ainda vejo ótimas oportunidades na Petrobras, inclusive. Não só porque o meu preço médio estava baixo, mas justamente por conta disso aqui, vamos ser sinceros que isso não vai durar para sempre, né? Uma hora isso vai voltar a subir, obviamente. Não sei se o dólar vai voltar muito, né? Bater R$ 6 no curto prazo, sim, mas as commodities com certeza vai voltar a subir. Os países precisam de gerar esses recursos. E descer mais um pouco e fala valuation, que as empresas estão negociadas a 7,8 lucro projetado nos últimos 12 meses, com uma média de 10,7, ou seja, até bem menor realmente. Excluindo a Vale e a Petrobras. Esse PL é de 9,7 e a média histórica é de 12, então realmente está bem baixo. Ver aqui a performance do PL ao longo do tempo. A curva de juros, a gente vê que também teve um aumento justamente das commodities agrícolas. A própria China comprou muito questão agrícola do Brasil, por isso as empresas
Elas vão estar, já dando spoiler, vão estar na carteira recomendada, uma empresa de exportação agrícola. Fala sobre o fim do ciclo de alta da Selic, também que a gente vem falando no canal há muito tempo. Vocês podem ver até pelos fundos imobiliários não têm mais tanta margem de oportunidade. O preço teto está batendo quase na valorização da cota hoje em dia, na precificação, perdão. Então já não vê tantas oportunidades para fundos imobiliários, porque a Selic já está projetando uma diminuição dela, o mercado antecipa essas decisões. Aqui fala sobre um pouco da taxa de juros. O fluxo do investidor na B3 teve um aumento enorme de fluxo de estrangeiro na B3. Eu trouxe um vídeo sobre isso também. Então a gente sempre fala dessas coisas que quem está ligado no canal vai performar bem na Bolsa de Valores. Vai ter um desempenho muito bom. Por quê? Cara, a gente está vendo as notícias, tá? São coisas que a gente não tira da nossa cabeça. A gente lê relatório, a gente vê as notícias sobre o fluxo estrangeiro, sobre a alta da Selic, onde ficam as oportunidades, o que é bom aportar agora, o que não é, os dividendos inteligentes. Então, poxa, dá uma moral pra gente, se inscreve no canal, vocês vão ficar por dentro das notícias. Eu tô começando agora, vai dar um apoio legal, vai ter mais vídeo em breve, só deixa eu me formar na faculdade, sabe? Então, voltando ao vídeo. A estratégia que eles tomaram é diminuir 30% para 17% em empresas exportadoras, justamente por questão do dólar e das commodities no Brasil. Então, diante disso, eles botaram para 85% em setores mais resilientes, que são as empresas perenes. Eu achei isso bem legal, porque recentemente eu trouxe no vídeo aqui também que eu aumentei minha exposição ao risco. O que são empresas ao risco, eu considero? Exatamente exportadores. Eu tinha sempre 10%. Eu tinha fechado 10% em minha alocação de ativos em risco, que era Petrobras, Vale. Mas com essa alta da Selic, eu aí adicionei a soja 3 na minha carteira, eu me dei o direito de chegar a 15%, e foi justamente o mesmo percentual que eles estipularam para eles. E isso você vê que é legal, porque, poxa, bateu o mesmo pensamento, sabe? Eu tô no caminho certo. Pô, uns caras cheios de CNPI, vários anos de estudo, eu com 4 anos investindo na Bolsa de Valores para fazer 5 anos, tô tendo o mesmo pensamento que eles, sabe? Então isso é bem legal. Mostra que tô no caminho certo, que a gente está pensando realmente no cenário macro e que o pensamento não está tão errado, sabe? Então aqui é o ponto principal do vídeo, falar um pouco da carteirinha. Entrou na carteira Semig, Energisa, Irani, Localiza e Atenda. O que mantiveram é a Engie, a Marfrig, o Porto, a Sanepar e o Curry. Dessas empresas aí a gente tem na carteira Semig e a Sanepar só, a Sanepar que eu tenho é só 4. Mas a Engie é uma empresa muito boa de energia. Já fiz vídeo no canal que era uma aposta minha para 2025. E por mais que também vai ter uma diminuição de dividendos, ainda é Engie, ainda é o que dizem o filé mignon das elétricas na Bolsa de Valores. E repara que na composição anterior saíram 5 ativos. Então a gente vê que, cara, para ter essa movimentação de metade do seu capital, sabe? Da sua exposição, cara, é uma empresa muito de curto prazo. Então ele não está pegando as oportunidades, é uma empresa para você mexer todo mês. Eu particularmente não gosto disso. Obviamente vão ter empresas aqui providenciárias. Tem a Semig, tem a Engie. Aqui embaixo na carteira de Bovespa 5. São 5 ativos que ele traz. Tem o Banco do Brasil, que temos na nossa carteira também. Ainda tem a Engie. Você vê que ele mantém aqui uma empresa de agrícola, justamente por a parte de commodity agrícola estar muito em alta, por conta da China estar comprando nossa parte agrícola. O Brasil, a maior parte do PIB do Brasil vem dessa parte da agropecuária, do agropop. Então isso é bem legal. Tem aqui a carne também, que a China está comprando nossa carne. A parte da energia. Aqui só tem setores que precisa para sobreviver. Tem um banco, o Santander. Eu não concordo. Eu botaria até o Bradesco na frente do Santander. Mas não tem muito o que discutir também. Ótima oportunidade. Setor financeiro. O Banco do Brasil nem se fala, né? O setor financeiro. E aqui dois commodities e uma parte de energia. E aqui a última carteira que eu quero mostrar para vocês é a parte de dividendos. Eles trazem aqui o Porto Seguro, a CEMIG novamente, o Banco do Brasil, Irani. Então repara nisso. Eles trouxeram a CEMIG em 3 carteiras para eles, tanto a dividendos, tanto na Ibovespa 5+, e na Ibovespa 10+. Cara, por que as pessoas estão falando que tem que vender esse CEMIG, sabe? Por que tá gerando esse risco em torno da CEMIG? O Banco do Brasil, mesma coisa. Recentemente eu vi vários vídeos falando de várias casas de análise para não comprarem Banco do Brasil. Gente, Banco do Brasil tem uma margem de segurança ainda muito alta, sabe? A CEMIG tem processo de federalização, talvez vai ser privatizada, com certeza vai subir o valor dela.
É uma empresa que, obviamente, também não vai pagar seus 15% esse ano, mas vai pagar seus 8%, seus 9%, 7% também, por que não, sabe? Não é ruim também. Comprando a valores ótimos, sabe? E eu concordo plenamente nessas, principalmente nessas duas posições, tanto que tem minha carteira. A Arani, pra ser bem sincero, eu não tô muito por fora, não tô muito por dentro. A Porto, questão de seguradora, também muito boa. Já não tem mais tanta margem de segurança, tanto na BB Seguridade, nem na Caixa Seguridade. Por que não aportar um pouco em Porto Seguro, sabe? A Sanepar saiu, deve ter saído porque já tá muito caro. A Sanepar também é uma empresa que aumentou o lucro nos últimos anos. É uma empresa de saneamento, sabe? Então foi isso, o vídeo foi mais para trazer um reforço em esse objetivo de empresas perenes, que a própria Genial, que é uma casa de análise muito consolidada no Brasil, tá trazendo isso, gente. Vamos aportar em empresas certas, perenes, que as pessoas precisam delas para sobreviver. O mundo macro, principalmente externo, está muito em risco, está muito incerto. E tem oportunidade no Brasil. É o que a gente traz isso. O fluxo de capital estrangeiro está crescendo muito no Brasil. Então vamos dar um foco nisso, vamos inventar muito, sabe? Então o vídeo de hoje foi esse. Dá um like, comenta, qualquer comentário, qualquer like, qualquer visualização é muito importante para mim. Vai ter muita coisa boa vindo por aí. Eu pretendo fazer a carteira do canal, trazer direitinho todo aporte que eu fizer. Pô, muito organizado, onde eu vou alocar cada recurso. Então, ativa o sininho também para ficar por dentro de todas as notícias. Valeu?